Olá pessoal, hoje nós estamos no estudo 21 do livro Nosso Lar. E nesse capítulo, aliás, são 3 capítulos, nós vamos falar sobre a reencarnação de duas mulheres queridas de André. E a gente começa, sabe por quem? Pela mãe dele. André já havia se passado trabalhando por ali 1 ano em Nosso Lar. Ele se afeiçoara bastante às câmaras de regeneração. Ele fala da grande saudade que ele sentia da família, mas pelo menos a mãe o visitava de quando em quando, embora ela continuasse morando algumas esferas acima. E ela vem até André para contar a grande novidade, que ela pretendia reencarnar. Vocês lembram que o pai de André Luiz estava ali sendo atormentado por 2 mulheres que eram amantes dele lá na reencarnação? Pois é. Numa dessas confusões ali no meio delas, ele deu uma fugidinha e os espíritos amigos a aproveitaram e os separaram brevemente dessas 2 mulheres. Nesse momento, a mãe de André Luiz iria aproveitar para conversar com ele. E ele tenta ainda dissuadir, o André, a mãe dizendo, mas você pode ajudá-lo daqui, mãe, para que ter esse sacrifício todo de reencarnar, tal? E ela conta que, infelizmente, o inferior não pode subir até o superior, mas o superior pode descer. E como que ela poderia estar no meio de tantas alegrias e não ajudar aqueles que ficaram para trás? É como se você estivesse num grande banquete e visse as pessoas amadas passando fome e você não oferecesse nem ao menos um restinho ali da sua comida. E é por isso que ela vai reencarnar. Inclusive, ela tinha o apoio dos seus superiores. Olha aí que interessante. A mãe de André Luiz era superior ali a Nosso Lar, a vibração dela, certo? Ainda assim, ela tinha que ter autorização dos seus superiores para fazer uma empreitada dessa de reencarnar. Para a gente ver que nós sim temos chefe do lado de lá, mas por um bom motivo, e chefes que nos querem bem, nos querem auxiliar e que entendem melhor da situação que a gente, porque muitas vezes nós estamos ali no calor da emoção, né? Eu quero resolver, eu posso fazer tudo, e não é bem assim, né? A gente às vezes nos levamos por impulsos e acabamos fazendo coisa errada. Como reencarnação é coisa séria, ela é muito bem cuidada do outro lado, inclusive o pai de André Luiz, porque afinal de contas ele estava sendo levado para uma reencarnação meio que à força. E André questiona isso para a mãe, ué, mas ele pode ser simplesmente agarrado assim e levado para reencarnar? E ela nos conta que em alguns casos a reencarnação serve como remédio. Como que ele iria sair do meio da situação daquelas 2 mulheres que o estavam perseguindo para que ele pudesse melhorar, uma vez que ele também não saía daquela vibração para ser socorrido? Quando ele entrasse no corpo de carne e tivesse o esquecimento, haveria naturalmente ali uma quebra, uma separação. Mesmo aí, ó, isso aqui não está no livro, tá? Mesmo que elas fossem aí obsediá-lo de alguma maneira, ainda assim ele estaria mais protegido, meio que separado do alcance delas. Elas teriam que reencontrar e a gente dá uma escondidinha porque a nossa vibração modifica um pouco quando está encarnado, e isso é natural porque nós ficamos mais densos, né? Por conta da matéria mesmo, não estou falando de nada negativo. E elas teriam então essa dificuldade de encontrá-lo, e até provavelmente quando elas o encontrassem para obsediar, ele já estaria mais bem desenvolvido. Inclusive, elas viriam como filhas. E aí, imaginem vocês o grande sacrifício da mãe de André, se casando de novo com o marido que a tinha traído e recebendo as 2 filhas como amantes. É por isso que o nome desse capítulo é Sacrifício de Mulher. E não era só a mãe de André Luiz que ia reencarnar, não. Havia também a Dona Laura, mãe de Lísias. Aquela que dava muitos conselhos para André, também estava se preparando para se juntar ao Ricardo, que era o seu marido lá no Nosso Lar. Vocês se lembram que tinha construído a casa onde todo mundo mora hoje, o Lísias, e que André Luiz esteve por um tempo até conseguir trabalho. Ele já estava reencarnado há 3 anos e Dona Laura deveria segui-lo para que eles formassem uma família novamente na Terra.
E Dona Laura estava muito quietinha, meio desanimada, e um dos ministros que estava lá nessa reunião que foi feita para a sua despedida, ele começa a falar para Dona Laura: olha só, espero que se encontre animada na luta. Milhares e milhares de horas de serviço estão a seu favor. Inclusive, ele traz uma coisa interessante aqui para nós, que o próprio governador tomara providências em relação à reencarnação de Dona Laura, tamanho o mérito que ela tinha, porque ela havia solicitado que não estivesse sobre uma influência tão grande da hereditariedade. Não explico aqui muito bem para a gente como que isso se dá, mas a gente sabe que quando nós reencarnamos, nós estamos sujeitos à genética que veio do nosso pai e da nossa mãe. Então a gente vai herdar propensão a determinadas coisas, e não é só a doenças, por exemplo, para pressão alta, para diabetes, a gente também herda de uma certa forma a propensão a determinados comportamentos. Sabe aquelas famílias que aí todo mundo muito tranquilo, ninguém liga para nada, já tem outras famílias que são bem mais agressivas, que são mais belicosas mesmo, e isso tem também uma explicação genética. É claro que se você colocar uma pessoa que não é de brigar no meio de alguém que briga, não necessariamente ela vai começar a brigar também, mas com a forte influência da genética e aí umas pitadinhas do ambiente, isso acaba influenciando sim o espírito. E Dona Laura traz essa preocupação, porque uma coisa, dizia ela, e ela tem razão, é você estar ali no nosso lar, com todo mundo equilibradinho, todo mundo feliz, ninguém briga com ninguém, e você estar aqui na Terra com toda uma gama de problemas em cima de você, muitas vezes reunido com seus piores desafetos. É claro que a coisa é muito diferente, né? Vai pegar fogo quando reencarnar aqui. E esse ministro está tentando auxiliá-la para que ela tenha um pouco mais de fé, de confiança, inclusive porque os filhos dela estarão em nosso lar, auxiliando para que a sua reencarnação seja mais reequilibrada possível. E ele fala para nós uma frase que é bom a gente guardar, olha só: não pense em possibilidades de fracasso, mentalize sim as possibilidades de êxito. Vocês lembram aí da força que tem o nosso pensamento? Lembra lá do último estudo do Nosso Lar, onde eu falo que quando você está lá num ambiente bom, cada um vai pegando um pedacinho daquele ambiente bom para si? Pois é, se você não traz essa sensação, essa vontade, essa fé de que você vai vencer, aí fica difícil o universo conspirar a seu favor, né? Ele sempre vai trazer para a sintonia que você está. Se você já entra em qualquer empreitada achando que você vai fracassar, provavelmente a sua chance de fracassar é muito grande, né? E quando a Dona Laura fala daquela questão de que estando na Terra a coisa seria diferente da vibração boa de nosso lar, olha o que ele diz também: não dê tamanha importância às influências das zonas inferiores. Seria armar o inimigo para que nos torturasse. O campo das ideias é igualmente um campo de luta. Então, quando você tem uma pessoa aí que está tentando te prejudicar de alguma maneira, não vibre na mesma sintonia que ela, não a queira mal, não fique querendo irritada com ela, com raiva do que ela está fazendo. Busque uma outra sintonia, ore para que ela melhore, para que as vibrações boas cheguem até ela, mesmo que ela nunca mude a sua opinião. Isso forma um escudo ao seu redor, porque a sua sintonia está aqui, a dela está aqui e elas não conseguem naturalmente se misturar. Mas se você começa a ir nesse campo de ideias, lutando, brigando numa vibração baixa, naturalmente ela vai te afetar muito mais. Além disso, a gente sabe que fica difícil para os espíritos amigos tentarem te equilibrar, te darem saúde, para que você continue lutando se a sua vibração está aqui embaixo, né? E a última frase que ele traz para nós: toda a luz que acendermos de fato na Terra, lá ficará para sempre. O bem não se perde. Se você acendeu a sua luzinha, que nem que seja a chaminha de fósforo, ela vai permanecer, trazendo bem, trazendo a luz para quem quiser enxergar lá o seu fósforozinho. E se nós tivermos vários pequenos fósforos, nós teremos uma grande lanterna, um grande holofote aí para que todos possam se iluminar. E a gente finaliza aqui
com André sendo convidado para uma reunião mais íntima no dia seguinte, quando o Ricardo, o marido lá da Dona Laura, que está reencarnado com 3 aninhos na Terra, vai visitá-los. E aí no próximo capítulo, André já descreve para nós que havia ali uma câmara leitosa que protegeria Ricardo durante aquela reunião de família. Então eles colocaram vários banquinhos, uma reunião mais íntima, né, com menos pessoas, mais a família ali, as filhas e a Dona Laura e naturalmente Lísias estavam ali ao redor. E é explicado para André que essa redoma formada ali como se fosse um vidro e essa vibração leitosa ao redor era para que o senhor Ricardo não fosse atingido pelas vibrações de angústia, de tristeza dos filhos que estavam ali. Porque era natural, né, gente? Nós sentimos saudade, queremos estar junto. Só que quando ele viesse para se materializar ali, entre aspas, né? Na verdade, ele estava ascendendo para nosso lar. Ele deveria ser protegido disso para que não levasse consigo para a reencarnação. Lembrando que era uma criança de 3 anos, mas ele se materializa como um senhor de meia idade, conforme ele era conhecido. E por que isso, gente? Lá no livro Missionários da Luz, nós vamos estudar a reencarnação de Segismundo, mais para frente, né? 2 livros além de Nosso Lar. E ele explica para nós, nesse livro, várias coisas sobre preparação reencarnatória, reencarnação em si, como é que se processa. E ele fala que os espíritos só reencarnam completamente aos 7 anos de idade, quando há a formação do sistema hematológico. Tem um outro capítulo lá também que ele fala da puberdade da pineal, que seria a reencarnação final mesmo, onde o espírito assume totalmente a sua forma aqui na Terra, porque o cérebro está formado, né? Imagine um espírito adulto num cérebro infantil, num corpo infantil, ele não consegue atuar ali com toda a sua grandeza, vamos dizer assim, ainda que não sejamos tão grandes assim, mas vocês entenderam aí a comparação. É por isso que o seu Ricardo aparece como homem de meia idade, porque ele ainda não entrou, né, entre aspas, totalmente naquele corpo de criança de 3 anos. E ele é recebido pela família por meio de cantos, muita alegria e tal. E uma das filhas pergunta para ele o que eles poderiam fazer para auxiliá-lo na reencarnação. E olha que interessante, o seu Ricardo fala: roguem ao Senhor para que eu nunca disponha de facilidades na terra, a fim de que a luz da gratidão e do entendimento permaneça viva em meu espírito. Gratidão e entendimento, a gente não pode ter facilidade. Vou dar um exemplo simples aqui para vocês. Quem aí já quebrou uma perna, um braço, teve que ficar um bom tempo afastado do trabalho, da escola, de qualquer questão que vocês tinham que fazer? Quando você desengessa aquele braço, aquela perna, você não valoriza muito mais aquilo que você perdeu por vários dias? Quando a gente tem muita facilidade na vida, é uma grande probabilidade de que a gente não dê muita importância. Quando as coisas são mais complicadas, mais difíceis de atingir, nós somos muito mais gratos e a gente compreende daí o entendimento de toda a história que nós precisamos de trabalho, de luta, noite sem dormir, que você teve que estudar, que se esforçar para conseguir determinada coisa. Se vem fácil, vai fácil. Já diz aí o nosso ditado, né? E eles finalizam com uma prece do ministro Clarencio, que vai depois do término até André Luiz e diz que no dia seguinte ele levaria a Dona Laura para reencarnar e que o André Luiz poderia acompanhá-los se ele quisesse para visitar a sua família. Então não perca no próximo vídeo André Luiz reencontrando a sua família na Terra finalmente. Se você gostou, curte, coloca aqui os seus comentários se ficou com alguma dúvida, se vocês têm algo a dizer sobre esse capítulo, compartilhem. Não se esqueçam de dar uma olhadinha nas outras playlists e de me seguir lá nas redes de vídeo curto, @sentindo espiritismo. Beijo, gente!